Agora eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé e nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vou pedir para os irmãos deixarem a Bíblia aberta aqui. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 6 e outros no capítulo 7. Amém? Vamos ler a partir do verso 24. 2 Reis 6, 24. Os irmãos estão prontos? Amém. Né? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela, esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e pedimos a tua bênção da meditação da tua palavra. Tu venhas nos esclarecer, ó Deus, acerca do teu plano de salvação para as nossas vidas. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, esse texto que nós lemos no Velho Testamento, ele retrata um período muito difícil que passou Israel. Muito difícil. Nós lemos algumas coisas aqui, nós vamos tentar esclarecer para os irmãos, contextualizar, né, o momento que eles estavam vivendo. Ali, Samaria era a capital do reino do norte de Israel. Israel estava dividido, né? Havia o reino do norte, onde tinham 10 tribos que estavam ali no reino do norte, e 2 tribos para baixo, no sul, que se chamava Judá. Era Judá e Benjamim, que se tornou chamado Judá, e acima Israel se chamava, 10 tribos, estavam ali sob o comando na época do rei Jorão, né? E o povo ali estava sofrendo muito, porque os reis de Israel, eles se afastaram da palavra de Deus. Eles pecaram, e sobretudo pecaram o pecado de idolatria, né? E idolatria, os irmãos sabem, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, né? Então esse foi o pecado maior ali do que o povo de Deus cometeu, né? E como a gente imagina, né, um povo que foi separado por Deus, né, um povo que tinha uma comissão do Senhor de apresentar ao mundo o Deus vivo, o Deus único e todo-poderoso, e está vivendo uma situação daquela, né? Esse rei Jorão, a palavra diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que ele fez até um pouco menos do que o seu pai, porque o seu pai, que era o rei Acabe, a sua mãe, que era Jezabel, foi talvez o pior rei de Israel, né? Ele levou a idolatria de uma maneira assim, no máximo, ao povo de Israel e fez o povo sofrer muito, né? Mas mesmo assim, o Senhor nunca abandonou o povo de Israel. Sempre o Senhor tinha um escape. E o que acontece? Quando o povo se afasta do Senhor, ele abre uma série de possibilidades para que o inimigo venha atacar, né? Primeiro, o povo estava dividido, né? O próprio Senhor Jesus falou que uma casa dividida, ela fica frágil, né? E ela é destruída. E ali o rei da Síria, que era o rei Ben-Hadad, ele tinha feito várias tentativas de invadir Israel, várias tentativas. E Eliseu era o profeta ali daquele momento,
né? Eliseu, ele trazia sempre uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus para o povo, mesmo o povo tendo se afastado, mesmo os reis tendo se afastado da presença do Senhor. E no passado um pouco recente a esse momento aqui, o próprio rei Jorão, ele estava numa guerra contra os moabitas e chamou o rei de Judá, né, que era Josafá na época, e outro rei, Edom, 3 reis, para lutarem contra os moabitas, e eles iam perder essa batalha. E aí chamaram Eliseu, e Eliseu foi lá e deu uma palavra, deu uma direção, deu uma estratégia, e o Senhor deu vitória ali para Jorão. E o tempo foi passando, né, e Jorão mesmo assim se esqueceu de Eliseu, se esqueceu de buscar o Senhor. E aí a técnica que o rei da Síria, né, ele utilizou contra Israel era o quê? Fazer um cerco. A cidade era murada, eles cercaram a cidade, e com esse cerco, imagina o que nós, por exemplo, passamos aqui há um pouco tempo atrás, que foi o lockdown em função do Covid. Os irmãos lembram bem disso, né? Muitas pessoas tiveram que ficar nas suas residências, isolados, sem poder sair de casa. Muitos mantimentos começaram a faltar, não foi isso? Então, o rei da Síria tinha um exército poderoso, cercou Israel de tal maneira que ninguém podia sair da cidade nem entrar. Também as mercadorias não podiam entrar nem sair da cidade. E também o alimento também não podia entrar na cidade. A comida. Começou a acontecer o quê? As pessoas começaram a passar fome, né? E o interessante, meus irmãos, é que nós vemos que em toda a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é verdade, ela é inerrante, porque 500 anos antes desse evento, o Senhor já tinha profetizado o que ia acontecer nesse lugar. A fome chegou a tal nível, meus irmãos, que aqui nós relatamos uma coisa terrível que aconteceu. 2 mulheres chegaram para o rei, né, e era comum, às vezes, as pessoas trazerem as suas causas diante do rei, né? E elas estavam desesperadas, e o rei falou assim, o que vocês estão querendo? Elas pediram, ó rei, me ajude. E ele, na verdade, falou certo, né? Eu sou, por acaso, Deus, para que eu possa te ajudar? Por acaso tem trigo na eira, ou tem vinho no lagar, que eu possa servir para vocês? Eles não tinham nada, ele não tinha nada o que dar dele mesmo para elas. Mas ele fala com ela assim, até com uma certa forma, até com um certo desdém, mas fala assim, o que tens, mulher? O que tens? E ela explica para ele, olha, eu e esta outra mulher, eram 2 mulheres, né? Nós combinamos o seguinte, né? De pegar o filho de uma, matar e comê-lo. E depois, no outro dia, quando passasse aquele tempo, viesse a fome de novo, mataria o outro filho para comer também. Olha que situação, meus irmãos, que chegou o povo de Israel. Imagina, né, a maioria daqui de nós temos filhos, né? O que Deus colocou diante de nós, né, a missão da paternidade, da maternidade, né, o cuidado que nós temos que ter com nossos filhos, né, o cuidado que os pais têm que ter de sustento dos seus filhos, né, de alimentar os seus filhos, e ao invés de eles exercerem aquilo que o Senhor requer de nós, não, elas combinaram para matar o filho para comê-lo. Então, chegou numa decadência moral a situação de Israel, que o próprio rei, que ele era o principal responsável, né, para a cidade, né, para o país ter chegado naquela condição, ele simplesmente rasgou suas vestes, né, num sinal de total tristeza, total opróbrio diante do Senhor. Ele rasga suas vestes. E o curioso, né, meus irmãos, que numa situação dessa, né, quando a pessoa chega no fundo do poço, né, ou vai além do fundo do poço, né, o certo, para aquele que conhece, já teve uma experiência com o Senhor, é recorrer a quem? A Deus, né? Aquelas próprias mulheres, o que elas tinham que fazer antes de chegar naquela situação? Elas tinham que recorrer a Deus, e não resolver pela sua própria consciência, ou pela sua própria falta de juízo, né? Fazer o que fez com aquelas crianças. Elas não fizeram isso, e depois elas foram buscar o rei, ao invés de buscar a Deus. E aí, o que o próprio rei Jorão fez? Ele rasgou as suas vestes, dá a impressão que ele ia se humilhar diante do Senhor? Não. Ele passa a culpar o profeta por aquilo que estava acontecendo. E ele declara o seguinte, olha, tão certo, né, que o Senhor me faça um tanto, né, se o profeta Eliseu não perder a cabeça nesse dia.
ele decretou a morte de Eliseu. E Eliseu, ele representava o quê? O próprio Senhor ali. Porque naquela dispensação do Antigo Testamento, né, os profetas, o Espírito do Senhor estava sobre os profetas, ali, representando o próprio Deus. E ele fez um julgamento, né? E nós nos arremetemos para quê? Para o julgamento que foi feito na cruz do Calvário, não foi isso? O homem, ele sempre procura culpar quem? Pelas suas próprias más consequências do pecado. O homem procura culpar o próprio Deus. E foi isso que fizemos com o Senhor Jesus Cristo. Toda a culpa do pecado do homem estava sobre os ombros de Cristo. E ele faz aquele decreto, e nesse momento, Eliseu, ele estava reunindo com os anciãos ali de Israel, que eram autoridades do povo, né? Porque a situação estava realmente crítica. E quando a situação chega nessa situação, todo mundo sofre. Inclusive o profeta também sofria. Quem cria em Deus e quem estava afastado de Deus, estava todo mundo sofrendo. E ele vai lá e manda o seu oficial para falar ali com Eliseu. Né? Quando o oficial chega, Eliseu, como tinha o Espírito do Senhor, ele já sabia do que ia acontecer. Ele já sabia que o próprio rei Jorão tinha decretado a sua morte. E ele falou para os anciãos, olha, está vindo lá um homicida, o assassino que quer me matar, pela situação que está acontecendo. Imagina, aqui eles colocam uma situação aqui, que eles, lá em Israel, naquele momento, uma cabeça de jumento pagava-se 85 moedas de prata por uma cabeça de jumento. Meus irmãos, o que alimento tem numa cabeça de jumento? Que tipo de alimento é esse? E pagava-se 5 moedas de prata por uma caneca de esterco de pomba. Isso é alimento? As pessoas, elas até tinham dinheiro na mão, mas elas não tinham o que comprar. Olha a situação. Nós vemos fisicamente, né, o que aconteceu com Israel, e nós sabemos também que a humanidade passou por vários períodos de privações dessa forma. E muitos lugares, ainda no mundo, nesse momento, tem pessoas que estão passando fome, estão passando grandes necessidades, por culpa do pecado do homem. Isso é verdade, culpa do pecado do homem. Nós falamos aqui que isso tinha sido profetizado 500 anos antes desse evento, né? Quando Moisés estava com o povo de Israel, antes de eles possuírem a terra, né, Moisés ele fez o seguinte, ele pegou parte das tribos de Israel, que eram 12 tribos, e colocou no monte Gerizim, e colocou eles ali. Pegou outra parte e colocou no monte Ebal. Eram 2 montes que existiam ali em Samaria, do lado de Samaria. No monte Gerizim, Moisés, ele leu as bênçãos que seriam dadas ao homem se ele obedecesse a palavra de Deus. As bênçãos. E eram grandes bênçãos. E quando os irmãos pegam o capítulo 28 de Deuteronômio, dá gosto de a gente ler. As bênçãos que Deus tem quando o homem resolve, decide obedecer a Deus. Obedecer aos seus mandamentos, a cumprir as suas leis. Isso traz bênção para o homem. E são bênçãos abundantes, né? Diz respeito a bênçãos espirituais e a bênçãos materiais também. Tudo aquilo que o homem produzir na terra vai dar seu fruto, no tempo certo, né? Ele vai ter filhos, e o fruto do ventre das mulheres ia ser maravilhoso, né? E as pessoas iam ver suas descendências, né? Ia ver a alegria, né, das famílias. Eram muitas bênçãos. E todo o povo, quando declarava aquelas bênçãos, todo mundo dizia amém, para cada bênção. Só que depois ele pegou outras tribos e colocou no Monte Ebal, e começou a falar das maldições que sobreviriam sobre o povo, caso o povo desobedecesse à lei de Deus e os seus mandamentos. E as pessoas falavam as maldições, né, tudo aquilo que era bênção, quando se cumpria a palavra de Deus, virava uma maldição quando a pessoa se afastava e descumpria a lei de Deus. E todo o povo proclamava aquilo, e todos eram obrigados a dizer amém, ou seja, assim seja feito. Meus irmãos, depois que eles fizeram isso, eles resolveram fazer um altar, né, um altar a Deus. Depois que eles cumpriram esse mandamento do Senhor, das bendições e das maldições. Os irmãos têm ideia aonde foi colocado o altar a Deus? Os irmãos acham que foi no monte Gerizim, que era o monte da bênção, ou no monte Ebal, que era o monte da maldição? Aonde que os irmãos acham que foi colocado?
ruim, no Monte Ebal, no Monte das Maldições. Ali foi colocado um altar para ser sacrificado ao Senhor, já também apontando para o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele não pecou em nada, mas ele se fez maldição por nós, para que todas essas maldições não recorressem sobre as nossas vidas. Ainda nesse momento, o Senhor Jesus não tinha morrido. Nós não passamos por isso, porque Jesus morreu por nós na cruz. Ele se fez maldição, porque a palavra diz que todo homem que for pendurado no madeiro será maldito. Então Jesus, sem nenhum pecado, né, inocente, foi colocada a culpa nele. Assim como Eliseu, o rei queria colocar a culpa em Eliseu também, já antevendo, né, antecipando a questão do sacrifício do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor, ele coloca todas essas coisas diante de nós, né? E ele sempre diz o seguinte, olha, existe o caminho da vida, né, das bem-aventuranças, e o caminho da morte. E o Senhor, ele fala assim, olha, escolhe, pois, a vida. E é importante que as pessoas creiam no Senhor, porque tudo está relacionado, quando nós lemos a palavra, de nós crermos que Deus existe, e que Ele foi o Criador de todas as coisas, nós sabemos de onde nós vemos, né? Nós sabemos a quem nós servimos, a quem nós recorremos nos momentos de aflição e de dificuldades. As pessoas, como nós falamos hoje, estão passando também por dificuldades, né, dificuldades tanto materiais quanto espirituais. Porque do ponto de vista espiritual, né, nós imaginamos, por exemplo, no ponto de vista material, eles estavam sem o quê? Sem o alimento, não é isso? Porque estava cercada, o inimigo cercou. E hoje o inimigo das nossas almas também tem cercado as nossas vidas, tem cercado muitas pessoas, sem permitir que o alimento venha e chegue até essas pessoas. E esse alimento, o que é? A palavra de Deus. Então, muitas vezes, o adversário ele tem várias formas, né? Ele perverte, né, o juízo das pessoas. Ele troca, né, os valores das pessoas, para que as pessoas achem que o errado é certo e o certo é errado. Eles querem, inclusive, deturpar a palavra de Deus, retirando palavras e trechos da palavra de Deus, que expõe ao homem o pecado, para que ele conheça aquilo que ele deve evitar, para que ele tenha vida. Pervertendo, então isso faz com que as pessoas não tenham acesso ao alimento, né? Acesso ao pão. O próprio rei falou assim, eu teria trigo na eira, né, que era o lugar onde se malhava o trigo, ou então vinho no lagar, que é onde se pisava as uvas, né? E nós sabemos que o vinho, ele fala do Espírito Santo. E o pão, né, o trigo, fala da palavra de Deus. Que nós temos acesso hoje, como nós falamos aqui, pelo sacrifício de Jesus. Ele abriu essa porta para nós. Ele abriu essa porta para que nós tenhamos acesso a essa palavra de Deus, que nos traz a bênção e que nos livra da maldição, que nos traz o conhecimento daquilo que nós devemos fazer, e que nós também podemos confiar que quando as coisas vão muito mal, como chegou aqui nessa situação, e muitas pessoas podem estar passando por esses problemas, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, porque há pessoas que estão realmente numa situação de treva total, espiritualmente, que nós podemos ainda recorrer ao nosso Deus e clamar a Ele, e Ele está pronto para operar o milagre. Que foi o que aconteceu aqui também. Porque o Senhor, Ele também não dá o jugo maior do que nós possamos carregar. Se nós clamarmos a Deus, né, porque de alguma forma, por bem ou por mal, ali o Jorão ele enviou o seu servo até Eliseu, e Eliseu tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra para ser dada ali, para todo o povo de Israel e para o rei também. Ele falou assim, ó, apesar de que ele veio para cortar minha cabeça, ele declarou, ele profetizou aqui, olha, amanhã, nessa mesma hora, né, vai ser pago, vamos ler aqui ó, o trecho, vai ser pago uma moeda de prata, né, por pão, e uma moeda de prata por alimento verdadeiro. Ora, quando o oficial do rei ouviu aquela palavra de Eliseu, imagina aquela situação, né? Uma inflação terrível em Israel. Pessoas tinham dinheiro, não tinham alimento para comprar. 85 moedas de prata para comprar uma cabeça de jumento, que não é nada para comer. Uma caneca de esterco de pomba, de esterco de pomba, também que não sei o que alimento sai dali, né? E, de repente, no outro dia,
Ele fala assim, olha, amanhã vai estar tudo regularizado, o preço vai ser o preço justo, as pessoas vão ter o acesso ao alimento, vão ter o acesso à água, né? Isso vai ser feito amanhã. Evidente que, racionalmente, aquele oficial, ele não acreditou. Como? Nem se o Senhor abrisse as portas, foi isso que ele falou, nem se o Senhor abrisse as portas, as janelas do céu, e derramasse, né, sobre o povo, seria possível isso acontecer? Meus irmãos, o milagre é algo que é realmente extraordinário. O milagre, ele vai contra as leis naturais. Muitas vezes nós chegamos em situações, e o Senhor permite que nós cheguemos em situações graves e difíceis, para que Ele venha com a solução, para que nós saibamos que Ele é aquele que pode todas as coisas. Que não foi o teu braço forte, a tua inteligência, ou a tua estratégia, que tirou você daquela situação. Foi sim o braço do Senhor. E Deus, Ele faz isso muitas vezes. Só que é necessário que você creia, não seja incrédulo. Porque se você crê, é porque você veio à casa do Senhor e você crê que o Senhor está aqui presente e que Ele é poderoso para resolver o problema que você está enfrentando há tanto tempo, que você não consegue resolver. Talvez você não consiga resolver ainda porque você não teve fé, porque você não creu verdadeiramente no poder de Deus. Mas também há aqueles que creem e que estão aguardando o tempo certo. Porque o povo precisou passar por toda aquela situação para ver a mão de Deus agindo em seu favor. Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele é misericordioso e bondoso, mas Ele não aceita a incredulidade. O Senhor se ira com a incredulidade das pessoas, sobretudo o povo de Israel. E nós estamos falando da igreja de Cristo, então nós também cremos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e que Ele tem poder sobre todas as coisas. Quantas vezes nós já estudamos aqui na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino, nas pregações, o poder de Jesus sobre os elementos da natureza, sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos. Não há limite para a atuação do nosso Senhor Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há nome acima do nome de Jesus, nem nos céus, nem na terra, nem em nenhum lugar. A Ele foi dada toda a autoridade, toda a autoridade. Meus irmãos, quando nós avançamos aqui no capítulo 7, a continuação dessa história, sabe o que aconteceu? Aquela situação, né, o profeta já tinha determinado, olha, amanhã, nessa mesmo horário, vai ter essa situação totalmente diferente da anterior, né? E foi dada a profecia, ok? Agora, quem o Senhor vai usar para que essa profecia se cumpra? Porque o Senhor usa cada um de nós. O Senhor pode usar qualquer um de nós. Só que o Senhor nos surpreende porque Ele pega as pessoas mais improváveis, né? Mais improváveis para realizar uma grande obra. Aquilo que muitas pessoas, que muitas vezes até estão mais capacitadas, mas que não têm fé. E a palavra diz aqui que haviam 4 leprosos que estavam ali, e os irmãos sabem que naquela época a lepra era uma doença que era incurável, né? E o leproso, pela lei de Moisés, que foi dada pelo próprio Senhor, ele tinha que sair da cidade, ele não podia ter contato com as pessoas, ele perdia seus bens, ele não podia participar dos cultos de adoração ao Senhor. Eles estavam ali vivendo numa situação de miséria, e era assim, eles andavam, se chegava alguém perto, a 100 metros de distância, eles tinham que se declarar impuros para que ninguém chegasse perto, senão eles seriam apedrejados. Agora imagina, se estava difícil para o povo dentro da cidade de Samaria, imagina para aqueles leprosos que estavam lá fora. E aqueles 4 leprosos, né, e é interessante porque o Senhor ele não coloca nada na palavra que não tenha um significado. Né? Tudo que o Senhor colocou aqui são fatos históricos, que são verídicos, né, cada vez mais as pessoas do mundo, né, porque nós cremos em tudo que está na palavra de Deus, mas as pessoas do mundo precisam de comprovações científicas, né, e a cada dia a arqueologia vem comprovado cada detalhe da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade, ela é inerrante, né? Então, o que acontece? Aqueles 4 leprosos, por que o número 4? Né, nos fala dos 4 evangelhos. São os portadores das boas novas. Olha só, aqueles leprosos, eles pensaram com eles mesmos, né? Sem ter ouvido a palavra do profeta. Olha, nós estamos aqui, estamos leprosos, vamos morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, nem tem comida lá e o povo vai provavelmente nos apedrejar.
Sabe o que a gente faz? Vamos para o arraial dos assírios e vamos lá. Se eles chegarem lá, se eles não aceitarem a gente e matarem a gente vai morrer. Se não, quem sabe a gente pode até comer alguma coisa, porque eles estavam padecendo de fome. E olha só, meus irmãos, eles tiveram essa ousadia. Chegando no arraial dos assírios, né, olha o que o Senhor fez. E a palavra relata aqui no capítulo 7. Convido os irmãos para lerem depois. Quando eles foram entrando, 4 homens, né? Imagina aqueles homens raquíticos, né? Praticamente em situação de inanição, né? A lepra, às vezes, eles perdiam pedaços do seu corpo, né? Mancando, entrando no arraial dos assírios. Sabe o que o Senhor fez? Ele colocou para os assírios, que era como se fosse um grande exército, né? Que tivesse invadindo ali o arraial, e eles temeram. O Senhor colocou temor no coração daqueles inimigos de Israel. Eles ouviram, eles falaram entre si, olha, eu acho que o rei de Israel alugou lá os heteus, os egípcios, para batalhar contra nós. Quer saber? Vamos correr daqui. Vamos fugir daqui com as nossas próprias vidas. E deixaram todos os seus bens ali. Deixaram comida, roupas, ouro. Era um arraial cheio de dinheiro, né? E os leprosos chegaram no arraial e ficaram surpresos, né? Porque eles viram as tendas ali vazias. Eles entraram numa tenda, cheio de comida, cheio de roupas, de joias, de prata, de ouro. Aí pegaram, juntaram tudo e saíram e esconderam. Aí voltaram, vão entrar em outra tenda. Aí não tinha ninguém também. Eles falaram, nossa, aí pegaram tudo que eles podiam. Aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? O Senhor conhece o coração das pessoas, né? Eles olharam para si mesmos e falaram assim, olha, não está certo isso que nós estamos fazendo aqui. Não está certo isso. Porque é muita bênção. É muita bênção. Se a gente segurar essa bênção só para nós, né, o Senhor vai se irar contra nós. Vamos voltar lá para Israel e vamos declarar na casa do rei essa grande coisa que o Senhor fez por nós. Né? Olha só, o Senhor pega pessoas, né, que a gente nem imagina. Né? Quantas pessoas o Senhor usou durante toda a história da palavra de Deus, pessoas tão simples, né, que o Senhor usou para dar grandes bênçãos para o povo de Israel. Os irmãos lembram do rei Davi, né? O rei Davi era um menino ainda com 17 anos, e ele enfrentou o Golias, que era um gigante, né, dos filisteus, e Davi era um moço raquítico de 17 anos. E ele com 5 pedrinhas ali na sua alforja, ali, pega uma pedrinha só, dá na cabeça do Golias, e o Golias cai, e ele arranca a cabeça do Golias, e dá uma grande vitória para o povo de Israel. O Senhor pegou uma prostituta ali em Jericó, né, que deu guarida ali para 2 espias israelenses antes de eles possuírem a terra, e guardou a vida deles, e por isso, né, ela sendo uma prostituta, quer dizer, desprezada até entre os ímpios, né, ela era desprezada, e o Senhor usou aquela mulher. Quantas pessoas o Senhor não usou? Assim, pequenas pessoas, né? Porque o Senhor conhece o coração, porque tem muita gente que recebe a bênção e ela quer guardar só para si. Ela não quer que o outro receba a bênção também. Né? Fica escondendo. Mas não é isso que o Senhor fala nos evangelhos. Porque as boas novas, e evangelhos significam boas novas. Era boas novas de salvação. Porque as pessoas iam perecer de fome. E eles não pensando somente em si mesmos, que eles podiam ficar ricos ali, né? E cheios de bens e de alimentos, e deixar o povo perecer. Mas o Senhor escolheria 4, né? Assim como o Senhor escolheu 4 evangelistas, né, para registrar na palavra de Deus, né, toda a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós temos acesso a alcançar a nossa salvação pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Senhor Jesus, que está nos evangelhos. Né? Porque eles foram até o fim, né, em escrever a palavra, quantas perseguições eles não sofreram, o risco de vida, né, e nós sabemos que o final de todos eles foi terrível, né? Todos morreram, para que nós tivéssemos, né, o acesso à palavra, para que nós tivéssemos acesso a tão grande salvação. E o Senhor escolheu aqueles 4 ali. E aí nós vemos, em detrimento disso, né, quando eles falam assim, nós vamos lá, e eles foram, né, com ousadia, porque eles podiam ser também o quê? Apedrejados de novo, né? Porque estavam leprosos ainda. Foram lá, falaram para os guardas, olha, nós fomos no arraial dos assírios, e nós chegamos lá, tem abundância de comida, de roupas e de joias e de uma série de coisas, né? Avisa para o povo, avisa para o rei, para que as pessoas possam ter acesso a isso. E aí os guardas creram nos leprosos e foram até o rei. Sabe o que o rei falou? Não
Não é isso, não. Eu vou falar para vocês o que aconteceu. O rei pensando, né? Falou, olha, sabe o que acontece? O rei Jorão, ele deve ter feito isso, eles saíram de lá para que a gente pudesse sair da cidade, eles vão pegar a gente, vai matar todo mundo. Incrédulo. Incrédulo. Tem gente que não crê, né? Tantas coisas acontecem, né? Vê milagres acontecendo, o sustento que o Senhor dá à sua vida até hoje, porque se você está vivo até hoje, é porque o Senhor te sustentou, é porque Ele fez milagres na tua vida, e na minha vida também, e muitas vezes nós nos esquecemos e somos incrédulos. A palavra ela é cheia de exemplos para nós seguirmos, e cheia de exemplos também para nós não seguirmos. Por exemplo, o caso do rei Jorão, né? Aí ele pegou e falou, não, vamos lá, leva lá uns 5 cavalos lá, vamos levar uns espias primeiro para ver o que aconteceu. E só tinha até 2 cavalos, nem 5 tinham. E o capitão, os irmãos lembram do capitão, né? O capitão que chegou para o Eliseu e falou assim, olha, isso é impossível, né? Nem que o Senhor abrisse as janelas do céu, ele poderia fazer isso, fazer com que, de um dia para outro, aquela situação caótica de Israel ia voltar à normalidade, né? Aí o Eliseu falou o seguinte, olha, isso vai acontecer, mas os teus olhos verão, mas você não vai comer. Você não vai comer disso. Por causa da sua incredulidade. E foi isso que aconteceu, porque quando as pessoas ficaram sabendo dessa possibilidade de salvação, todos saíram correndo, foram até o arraial dos assírios, e o guarda ali de Jorão, que era o homem de confiança do rei Jorão, que ele sustentava a sua mão ali junto com ele, foi atropelado por aquela multidão e morreu, e se cumpriu a palavra do homem de Deus que disse para ele, porque tudo se cumpriu do que Eliseu falou, porque no outro dia, né, com toda aquela abundância, as coisas se normalizaram de uma noite para o dia, né? E isso é maravilhoso para nós, mas para Deus tudo é possível, tudo é possível. Mas, meus irmãos, o que o Espírito Santo do Senhor nos constrange, nos exorta, é que nós não sejamos incrédulos. E se você não crê, peça ao Senhor que coloque em seu coração fé. Porque é verdade que nós temos tantas coisas, né? O adversário, ele, por vezes, cercou tanto as nossas vidas, né? Com distrações, com coisas que fazem nós nos afastarmos, né? O tempo que nós teríamos que dedicar ao nosso Deus, nós começamos a inventar uma série de outras coisas, excesso de trabalho, excesso de namoros, de estudos, muitas vezes, são coisas, muitas vezes são lícitas, né? Mas quando o homem não deixa o espaço e não coloca Deus no centro, todas as outras coisas vão dar errado na vida da pessoa. Mas o Senhor está sempre pronto para colocar a nossa vida em ordem, né? O Senhor, deixe o Senhor dirigir a sua vida. Olha, com certeza Ele vai fazer muito melhor do que você tem feito até agora. Então abra o seu coração, né? Deixe de incredulidade, busque ao Senhor, vá aos pés do nosso Salvador. Ele está propício, né? Ele morreu por nós, Ele fez isso por amor. A palavra diz isso para nós com muita clareza. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele enviou o melhor dele para morrer por nós, né? O Senhor poupou a vida de Eliseu, né? Eliseu não foi decapitado, mas o Senhor não poupou a vida do seu Filho unigênito, do seu amado Filho, Jesus Cristo. Ele enviou, e realmente sem pecado, porque Eliseu era um homem cheio de falhas também, como nós somos. Mas é um homem que cria em Deus. E o Senhor, Ele honra a palavra do servo de Deus, né? Profetize coisas boas para a sua vida, para a sua família, né? Olhe a forma como você está criando os seus filhos. Fale palavras de bênção para eles, não palavras de maldição. Porque as palavras dos homens têm peso, né? Quando um pai fala para um filho, uma mãe fala para um filho determinada coisa, né? Tem peso aquilo, então vamos ter responsabilidade naquilo que nós falamos com os nossos filhos. Nós estamos aqui com a missão do Senhor, primeiro para cuidar dos nossos, da nossa casa, né? Se nós não tivermos capacidade de amarmos os nossos filhos, quem dirá as outras pessoas? Por isso é importante que o servo do Senhor tenha o governo e o domínio da sua casa. Ele seja também um exemplo dentro da sua casa, buscando ao Senhor na palavra. Se teu filho ou tua filha vê você lendo a palavra, estudando a palavra, ele certamente vai seguir o teu bom conselho. Ele vai ter uma referência dentro da sua casa, né? Porque a palavra diz, né, que nós, para alcançarmos o reino dos céus, nós temos que fazer isso como uma criança faz. A confiança que o filho tem com os seus pais.
É algo que o Senhor colocou também no coração dos filhos. Eles confiam em você. Fale a verdade para o seu filho, fale a verdade para a sua filha, né? Busca o Senhor. É verdade que nós somos falhos, nós podemos errar muitas vezes na criação, né? Mas se ajoelhe e peça perdão ao Senhor. Peça para o Senhor colocar em ordem as suas coisas, né? Profetize para que o Senhor repreenda a ação do adversário. E o Senhor coloca temor e medo no coração do inimigo, e ele não chegará para fazer mal dentro do nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as grandes promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor nos mostra na sua palavra, e nós cremos que isso é verdade, né? E nós oramos para que cada um de nós tenhamos cada vez mais a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É verdade que aquela situação terrível, foi sim o Senhor que mandou. Foi sim o Senhor que mandou, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Ele permite, mas Ele não deixa que você seja destruído por isso. Porque muitas vezes o Senhor, Ele corrige porque Ele ama. Muitas vezes os pais têm receio de corrigir os filhos. Ah, não, mas coitadinho, deixa ele fazer e tal. E, na verdade, isso não é uma expressão de amor. Porque a palavra diz que aquele que ama, corrige. E aquele que aceita a correção é sábio. Né? Porque quando o filho aceita a correção do pai, e ouve a palavra do seu pai, e respeita aquilo que o seu pai está falando, o Senhor vai honrar. Porque a palavra de Deus, nos 10 mandamentos que o Senhor registrou ali, o primeiro mandamento que tem uma promessa é o 4º mandamento, que diz que aquele que honrar o pai e mãe verá o bem, né? Verá o bem e terá muitos anos de vida. Há uma promessa quando você respeita seu pai e sua mãe. Por isso, siga a palavra do Senhor, né? E o Senhor nos fala ali, quando os irmãos lerem o capítulo 28 de Deuteronômio, né? As bem-aventuranças, as bênçãos para aqueles que obedecem à palavra de Deus, e as maldições, porque o Senhor, Ele é amor, verdadeiramente Deus é amor, Ele nos ama de um amor que é incompreensível. Mas o problema que nós temos com Deus é que Ele é justo. Ele é justo. Então, Ele não pode aceitar o pecado, né? Ele se ira com o pecado. E a ira de Deus, ela é retida porque Jesus morreu na cruz por nós. Porque nós temos um problema sério, porque nós buscamos uma vida reta, nós buscamos uma vida transformada, mas por vezes nós ainda pecamos. Mas o Senhor é nosso advogado. O Senhor é o nosso advogado, mas nós temos que pedir perdão ao Senhor, né? E nos constrangermos com o nosso pecado. Né? Quando o homem começa a tornar vil o pecado, quando ele começa a tornar comum o pecado, o adversário entra e ele vai cercar você de novo. Mas você tem ainda a saída que o Senhor Jesus está vivo e que Ele ouve as nossas orações e Ele está sempre pronto para perdoar e transformar a nossa vida para a honra e para a glória do nome do Senhor. E o mínimo que Ele requer de nós é que nós creiamos nele. Né? Creia no Senhor Jesus. Obedeça a palavra de Deus, né? E faça como aqueles 4 leprosos, né? Receba essa bênção, mas leve essa bênção para tantas vidas que estão precisando, que estão necessitadas, né? De ouvir a palavra de Deus, de terem as suas vidas transformadas, de terem acesso à salvação. Não importa o pecado que a pessoa tem cometido, não há vil pecado que o Senhor não possa perdoar. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu não tenho condição de estar na presença do Senhor. Esse aí está mais perto de Deus do que aquele que se acha, né, tão santificado que não pode ficar perto de ninguém. Porque o Senhor Jesus também, Ele falou, né, Ele fez uma referência à oração do publicano, que era um homem pecador, que era malquisto pelos judeus, porque ele era judeu e cobrava impostos exagerados para Roma, e a oração do fariseu, que eram religiosos e que eram hipócritas, né? E o Senhor falou assim, olha, o publicano, ele saiu daqui justificado. Então, quando nós entendemos, né, que nós somos pecadores, nós precisamos de Deus, nós precisamos do perdão dele, né, nós estamos muito mais próximos de Ele estender a nossa mão. E quando o homem, ele busca para si próprio, ele é egoísta, ele quer só guardar os bens para si próprio, e não tem essa generosidade de levar a palavra do Evangelho da verdade de Cristo, né, esse não será justificado. Amém, meus irmãos? O Senhor está aqui presente conosco, né, louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que nós ouvimos a palavra, é um momento para nós nos alegrarmos, porque sabemos que
tem uma saída, né, que não acabou ainda. O Senhor Jesus está propício a salvar, a ajudar a cada um de nós a levarmos essa palavra para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, então, para nós entregarmos o período na presença do Senhor. Pedir para a Clara tocar um louvor aqui conosco. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Vamos terminar, então, louvando ao nosso Deus, porque Ele é bom e maravilhoso. Qual louvor nós vamos cantar, filha? Vamos cantar um louvor, mas os irmãos conhecem. A paz que sinto em minha alma. Glória a Jesus. Preste atenção no louvor, se você não conhece a letra. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Teu grande amor. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Teu grande amor. Alegre estou. O que sinto em minha alma não é porque tudo em mim dói. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Teu grande amor. Alegre estou. Amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu santo nome. Somos gratos, ó Deus, pela tua presença aqui no nosso meio, pela operação do teu Espírito Santo, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que tu venhas, ó Deus, despertar em nós essa alegria da salvação, Senhor Deus, a vontade de proclamar o teu evangelho a tantas vidas que o Senhor colocar na nossa frente, Senhor Deus. Abençoa os nossos lares, ó Deus, repreende toda ação do adversário, toda seta maligna, Senhor Deus, sobre as famílias. Restaura, Senhor Deus, a alegria da salvação em nossas vidas. Resplandece a tua luz, ó Deus, nos usa como vasos em tuas mãos, Senhor Deus. Nós pedimos que tu recebas a nossa adoração no trono da tua graça, Senhor Deus. Tu venhas abrir os teus céus e derramar sobre as nossas vidas a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a amada igreja, e o povo com alegria diz, amém.